Meus queridos irmãos e irmãs, reverendíssimos irmãos no presbitério, padres e diáconos aqui presentes, a minha saudação e o meu olhar sempre a alcançar os que participam desta vigília e que estão naturalmente nesse espaço externo desta igreja matriz do Sagrado Coração de Jesus. A minha saudação aos que nos acompanham pelas redes sociais desta paróquia, a todos aqueles que desejaram estar aqui nesta tarde e noite e que não puderam estar por motivos diversos. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos celebrando a vigília de Pentecostes como uma oração diocesana. Todos nós, filhos e filhas desta igreja de Penedo, uníssonos, invocamos em uma só voz: vinde Espírito Santo. E esta invocação reflete aquilo que pela fé nosso coração deseja, necessita. Sabemos que o Espírito que nos foi dado no dia do nosso batismo, Ele é o autor de tudo aquilo que realizamos. Como ser humano, toda a bondade vem dEle e nenhum ato bom que podemos fazer, o fazemos sem Ele. Mas especialmente como igreja, à luz da fé, é o Espírito Santo que provém do Pai e do Filho, o autor de tudo aquilo que realizamos, de tudo aquilo que vivemos. Como o próprio Cristo nos disse, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse e vos fiz. Portanto, meus irmãos e irmãs, esta vigília de Pentecostes retrata esta experiência originária de nossa fé, essa experiência basilar que nos sustenta na vida. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz. É o Espírito Santo de Deus que faz a igreja e nela tudo o que existe. Pois a sua ação recorda-nos o amor do Pai e do Filho. A sua ação atualiza em nossa vida ao longo da história a salvação que Jesus Cristo realizou uma vez por todas no mistério de sua Páscoa. E é por isso que, como cumprimento desta Páscoa, a igreja celebra o Pentecostes, como confirmação do dom do alto, como confirmação daquela palavra que o Senhor disse aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, eu irei, mas enviarei de junto do Pai o Paráclito, o Defensor, o Espírito da verdade. Portanto, irmãos e irmãs, reunidos nesta assembleia orante, estamos aqui para clamarmos ao Senhor: vinde Espírito Santo. Vinde sobre esta humanidade
esta humanidade ainda marcada gravemente pelo pecado. Vinde, Espírito Santo, sobre todos aqueles que dirigem esta humanidade, para que, com a vossa luz, os povos de diversas línguas e nações, outroras marcados pela Babel, como escutamos na primeira leitura desta vigília, sejam agora guiados, governados pela vossa luz, pela luz do alto. A igreja, meus irmãos e irmãs, ao longo do tempo, entende que rezar por aqueles que nos governam faz-se obrigação para todo cristão. A luz do Espírito Santo deve ser acolhida por todos aqueles que estão à frente, governando as nações, para que haja o diálogo, para que haja a comunhão. Sim, meus irmãos e irmãs, sem o Espírito Santo nada o homem pode. Sem o Espírito Santo não há sabedoria, não há ciência. Sem o Espírito Santo não há as habilidades necessárias para que este mundo reencontre sentido em tempos tão difíceis como este, onde guerras vêm ceifando a vida de tantos irmãos e irmãs. Há hoje mais de 100 guerras existentes no mundo. E essas guerras são reflexos da falta de abertura para Deus, da falta de abertura à moção do Espírito Santo de Deus. E é por isso que somos obrigados à oração, e por isso somos obrigados a invocar: vinde, Espírito Santo, sobre aqueles que nos governam. A igreja, a cada momento de adoração, dirige a nosso Senhor a oração por aqueles que nos governam, pelos chefes da nação e do Estado. E hoje, nesta noite, em que unidos invocamos o Espírito Santo de Deus para que desça sobre nós, queremos também trazer em nosso coração uma prece toda especial por aqueles que estão à frente das nações. Depois, meus irmãos e irmãs, é claro, queremos invocar o Espírito Santo sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que vive sob a luz e os cuidados do Espírito Santo. De fato, nós vemos ao longo da história da salvação a presença do Espírito Santo. Desde o livro do Gênesis até as últimas palavras das Sagradas Escrituras no livro do Apocalipse. Vinde o Espírito, vinde o Senhor para a sua esposa, nos dirá a palavra de Deus. O Espírito Santo é este fio condutor da história da salvação. O Espírito Santo é aquele que vai revelando, pouco a pouco, conforme podemos entender a vontade de Deus, que começa como ato criacional. Deus
de fato, manifestando a sua bondade na criação, manifestando o seu amor na criação, até os dias de hoje. É o Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, que vai realizando a obra de Deus. As leituras que nós escutamos falou-nos sobre a presença do Espírito Santo na vida do profetismo, na vida de Jesus e da igreja nascente, na vida do próprio Cristo, que se encarna por meio do Espírito, que inicia a sua missão na força do Espírito, que do alto da cruz nos entrega o seu Espírito e ressuscitado junto do Pai, envia sobre nós, sobre a igreja, o Espírito Santo. A vida da igreja necessita continuamente da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso nós, desde o começo dos tempos da igreja, invocamos a Jesus e naturalmente, pouco a pouco, também vamos aprendendo a invocar o Espírito Santo. Na palavra, no Novo Testamento, nos é dada a palavra de que, de fato, como igreja, devemos chamar o Senhor, invocar o Senhor sobre nós, esperar o Senhor na sua vinda. Na igreja nascente havia uma palavra que era invocada pelos cristãos para falar de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua invocação. Era uma invocação escatológica, um chamado do Senhor na sua vinda última. Vinde, Senhor. A Didaquer e as Escrituras do Novo Testamento aludem para uma expressão, Maranatá, vinde, Senhor. Vinde, Senhor Jesus. Mas pouco a pouco, como aperfeiçoamento desta invocação, a igreja foi entendendo que o Senhor que virá no fim dos tempos, Ele vem a cada instante. Ele se faz presente na história da humanidade, na vida da igreja, por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso, pouco a pouco, nós fomos aprendendo a invocar o Espírito Santo. Desde o início da igreja, invocar o Espírito Santo se torna uníssono invocar a nosso Senhor Jesus Cristo. É uma invocação da presença de Cristo na força do Espírito Santo. Não apenas o invocamos ao iniciarmos cada oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não apenas o invocamos a cada momento em que pedimos ao Senhor a bênção para proclamar a sua palavra. Invocamos o Espírito Santo para que Jesus esteja presente nas palavras consagratórias, das espécies do pão e do vinho. O sacerdote diz: enviai o Espírito Santo, para que estas oferendas, este pão e este vinho, se transformem em corpo e sangue de Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos e irmãs, todos os sacramentos são frutos da ação do Espírito Santo. É por isso que nós podemos dizer que invocar o Espírito Santo é invocar a presença do próprio Cristo, que nele, por ele, através dele, se faz presente. Se faz presente a cada instante da vida da igreja.
E enquanto esperamos o Cristo no fim dos tempos, nós o recebemos a cada dia. Ele vem ao nosso encontro a cada dia, na força do Espírito Santo. É por isso que não devemos nos cansar. Eu digo aqui acolá, na minha paróquia, na paróquia onde estou, precisamos ser mais íntimos ao Espírito Santo de Deus. Comumente, nós sabemos que a revelação maior para nós é do Cristo. Há até por aí devoções ao Pai, há devoções aos santos, são merecidas, mas é preciso que sejamos íntimos ao Espírito Santo. Nos sintamos hóspedes do Espírito Santo. Porque se na vida do mundo, se na vida da igreja, o Espírito Santo é a força, é a luz que impulsiona, que direciona a vida da igreja e da humanidade, não é diferente de nós. Aprendermos, meus irmãos e irmãs, a invocar o Espírito Santo de Deus. Vocês que estão aqui dentro e os que estão lá fora, se nós sairmos daqui, todos nós desta vigília de oração, se sairmos daqui, ao menos com esta mensagem no coração, eu quero ser mais íntimo do Espírito Santo. Eu quero fazê-lo participar de minha vida. Ele já participa, mas muitas vezes de forma inconsciente de nossa parte. E é preciso que a gente torne essa participação consciente, tendo conosco em nossas alegrias e dificuldades. A palavra de Deus traz para nós algo que eu gostaria de encerrar fazendo menção e que nos une à vida da igreja, especialmente neste ano, o ano jubilar. Se vocês escutaram a palavra de Deus, em muitos momentos foi falado sobre a virtude da esperança. A esperança que é uma das forças, virtude, virtus significa força, uma das forças de Deus na nossa vida. E nós podemos dizer, se é virtude teologal, se vem de Deus, vem por meio do Espírito Santo. A palavra de Deus nos mostrou dois momentos especialmente. O profeta Ezequiel, diante dos ossos ressequidos, desta imagem profética e escatológica que o profeta Ezequiel nos apresentou, em um dado momento foi dito assim, que diante daqueles ossos se perdeu a esperança, se correu o risco de perder a esperança. E os ossos ressequidos do profeta Ezequiel representa o sofrimento, o clamor daquele povo exilado, daquele povo que de fato estava distante do seu Deus. E este povo exilado, mesmo que ainda tivesse vida humana, parecia estar morto. Eram como ossos secos, sem vida. E o profeta estar ali, de um lado para constatar isso, do outro lado, para chamar este povo à esperança, para chamar este povo
a não perder a sua fé em Deus, a não perder a capacidade de olhar para este amanhã no qual o próprio Deus, que está presente, os espera. O profeta Ezequiel, meus irmãos e irmãs, com esta imagem dos ossos ressequidos, mostra que a vida humana assim se assemelha quando perde a sua esperança em Deus. E nós estamos aqui hoje com desafios que se assemelham aos desafios daquele contexto do profeta Ezequiel. Em que se assemelha? Naturalmente, meus irmãos e irmãs, nós qualitativamente temos uma fé muito maior, conhecemos a Cristo. Qualitativamente, já recebemos do Cristo tudo aquilo que necessitamos para a nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa salvação. Mas se assemelha a vida do povo desta humanidade quando vira as costas para Deus. Se assemelha à vida deste povo quando se deixa tocar pela falta de esperança. Vivemos num tempo de grandes provações e adoecimentos da humanidade. Adoecimentos que tocam especialmente essa capacidade de sentir a presença de Deus, essa capacidade de olhar para frente, com otimismo, mesmo que saibamos que a esperança não é apenas otimismo, nem se confunde com ele. Mas a verdade é que cresce de forma assustadora esse retrato de uma humanidade que não consegue sentir e ver a presença de Deus, especialmente em meio às provações, os sofrimentos da vida. Ah, meus irmãos e irmãs, como somos chamados a perceber, como nos traz muitas imagens da igreja, que nós estamos como cristãos no mundo, em um mundo agitado. Uma das imagens que a palavra e o ensinamento da igreja nos traz é que o mundo é como um mar furioso, marcados por ondas revoltas. Nós somos estes barcos em meio a estas ondas, mas a nossa fé nos ensina que neste barco temos Jesus. E tem uma imagem muito bonita que nós precisamos trazer para a nossa vida quando experimentamos existencialmente as muitas provações. Eu estou neste mar bravio, mas comigo está Jesus no timão, no leme, e a vela do meu barco é o Espírito Santo de Deus. Estão escutando? Na vida hoje temos os mesmos desafios, mas qualitativamente nós temos no timão do nosso barco Jesus, e a vela do nosso barco é o Espírito Santo. É Ele que nos leva para a frente, porque é Ele que nos enche de esperança, desta certeza da presença de Deus que não desampara,
que não abandona, mas pelo contrário, nos impele. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz isto: o amor de Cristo nos impele. E o amor do Cristo, do Filho e do Pai, é o Espírito Santo. É o Espírito que nos impele. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos continuar esta nossa celebração nesta vigília de Pentecostes, invocando o Espírito Santo como Espírito de esperança, como Espírito que nos anima a partir dos seus dons, para que vivamos sem perder a esperança. Que nos momentos difíceis possamos sempre ter a presença confortadora de Deus, do Deus que caminha conosco na força do seu Espírito. Como igreja diocesana, queremos viver esta virtude nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, a virtude da esperança, a esperança que nos faz erguer as mangas, trabalhar pela evangelização, trabalhar no anúncio do Evangelho, anunciando a Jesus e preparando até o dia do seu definitivo retorno. Enquanto trabalhamos, podemos contar com sua presença na força do seu Espírito. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo nos congrega nesta noite, nos conceda as graças necessárias para sermos cada vez mais íntimos do Espírito Santo de Deus, a quem invocamos nesta vigília. Que assim seja. Amém.